E os demais irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1. E iremos ler do versículo 10 ao versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendi-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até aqui, meus irmãos. Que o Pai Celestial nos conduza. Antes de começar a nossa exposição diretamente no texto, eu gostaria de pedir que vocês pensem a respeito de certas coisas profundas que eu vou dizer que descobri através de outros pregadores e através do meu próprio pensamento, dos meus próprios estudos. Eu espero que vocês vejam como são realmente profundas as coisas que eu vou dizer. Por exemplo, eu descobri para que lado fica o céu. Eu descobri qual é o lado do universo para o qual fica o céu. E sabe por quê? Porque lá em Isaías, está escrito, Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, está escrito assim: Deus se dirigindo ao rei da Babilônia, e por trás do rei da Babilônia, Satanás, está escrito assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Daqui do hemisfério sul, nós não podemos contemplar a ursa maior, que no hemisfério norte fica bem no meio de todas as estrelas, no polo norte, e todas as outras ficam girando em torno dela, enquanto que ela fica ali parada. Então, quem está no lado norte sabe para que lado fica o norte, não é? E o diabo diz aqui que ele iria subir acima de todas as estrelas no céu, para o lado do norte, assentar-se-ia acima das nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Você vê que coisa profunda? Eu descobri para que lado que fica o céu. Uma outra coisa muito profunda que eu gostaria de dizer para vocês. Vocês sabiam que o homem ir à lua não agrada a Deus? Porque lá no profeta Obadias, capítulo 1,
versículo 4 está escrito assim: se remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então, eu descobri que se um homem faz uma espaçonave e vai até a lua, ele vai cair. Deus vai derrubá-lo. Uma outra coisa profunda que eu descobri, que é pecado crente ir à consulta médica. Porque está escrito, lá em 2 Crônicas 16, versículo 12, que no 30º ano, 9º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Eu poderia ficar multiplicando as coisas que eu descobri, meus irmãos. Por exemplo, eu poderia dizer que, em certa ocasião, eu tive uma visão do anjo Gabriel, e eu sei como era o anjo Gabriel. Ele tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, cabelos longos, louros, olhos claros, um homem muito bonito. Mas eu tive uma visão a respeito de Gabriel. Irmãos, o que vocês acham dessas minhas descobertas? Mas e se eu falasse para vocês, assim, com muito fervor? Se eu dissesse para vocês que eu tenho recebido algumas revelações do Espírito de Deus, mas eu falasse assim, com muito fervor, e dissesse para vocês que vocês não podem duvidar do ungido do Senhor, que vocês devem crer, porque se alguém não crê naquilo que o Espírito Santo diz, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Se eu falasse desse jeito, vocês iriam acreditar? Por que vocês estão olhando assim para mim, meio na dúvida? Eu tenho a impressão de que eu gostaria que vocês todos dissessem assim: não, pastor, a gente não iria acreditar. Porque, meus irmãos, porque eu estou usando essas ilustrações, e eu poderia multiplicá-las, eu coloquei muitas aqui, né? E por que eu estou falando a respeito disso, meus irmãos? Porque desde o começo da criação, Satanás, ele se empenha em distorcer as coisas que Deus fala. Não foi assim que ele enganou os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden? Quando Satanás pergunta: é assim que Deus disse? E a mulher responde, e Satanás diz: olha, não é desse jeito não. Não é? E aí Satanás vem com uma nova revelação, e aí a gente entende como o pecado entrou na vida do ser humano. E sempre através da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, quando Deus começa a falar através de Moisés, Deus diz: tomem cuidado, porque surgirão falsos profetas, que desviarão vocês da vontade de Deus. A gente vê os profetas do Senhor, como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, Elias, precisando constantemente combater homens que se diziam conhecedores da vontade de Jeová, mas que não estavam falando da parte do Senhor. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, a primeira pessoa a nos dizer que nós precisamos tomar cuidado com falsos ensinos, falsas profecias, falsos mestres, é o próprio Senhor Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas, diz o Senhor. Depois a gente vai no livro de Atos, a gente lê nas cartas do apóstolo Paulo, e nós vemos, por exemplo, na carta aos Colossenses. Em Colossenses o problema era de certas pessoas que pretextavam visões de anjos e oravam a anjos e diziam: Deus está mostrando que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer aquilo outro. E então o apóstolo Paulo precisou escrever que a nossa suficiência é Jesus Cristo, que não precisamos mais nada além do Evangelho. Também, se nós lemos a carta aos Gálatas, aquele problema dos judaizantes que queriam forçar os crentes a guardar leis e rituais judaicos, ou quando nós lemos as cartas do apóstolo João, ou quando lemos
as cartas de Jesus ao Apocalipse. Esse era um outro problema sério nas igrejas ali mencionadas, de gente que se dizia profeta do Senhor, profetisa do Senhor, mestre da parte de Deus, e procurava desviar os filhos de Deus dos caminhos do Senhor. Então, sempre a palavra de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, ela vem nos lembrar de que, ao mesmo tempo em que nós podemos, por meio das Escrituras, conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, a Escritura nos ensina a discernir entre o que é de Deus e o que não é, aquilo que é mandamento do Senhor e aquilo que não é, aquilo que é doutrina de Deus e aquilo que não é, aquilo que leva para o céu e aquilo que não leva, aquilo que promove a comunhão com Deus por meio do Evangelho de Jesus e aquilo que destrói a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vem na Escritura a nos lembrar de que nós precisamos aceitar certas pessoas como mensageiros da parte de Deus. Nós, na semana passada, meditamos a respeito dos homens, nos versículos 5 a 9, sobre o tipo de homens que a igreja deve escolher para seus mestres, seus presbíteros, seus pastores. E no texto que nós acabamos de ler, ele está falando sobre o tipo de pessoas que os crentes não podem aceitar, o tipo de ensino que os crentes devem rejeitar, para o bem das suas próprias almas. No versículo 16, o apóstolo Paulo, ele resume o tipo de pessoas que são um perigo para a igreja de Jesus. Ele diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Portanto, meus irmãos, com base naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina neste texto, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para nós, como crentes em Jesus Cristo, nos dias de hoje. Tem duas coisas que eu preciso, antes de prosseguir, falar para vocês. É que quando eu estava meditando durante a semana neste texto, eu comecei a me lembrar de que esse não é o único texto que a Bíblia fala a respeito de homens reprovados por Deus. A Bíblia fala muito a respeito disto. E eu me vi diante de uma dificuldade enorme. Como é que a gente vai falar numa meditação de 30, 40 minutos a respeito de tudo que a Bíblia fala sobre isso? Não tem jeito. Mas a segunda dificuldade que eu tive, meus irmãos, é que quando nós comparamos o que a Bíblia diz com o que está acontecendo no chamado mundo cristão contemporâneo, nós percebemos quanta coisa errada está sendo falada em nome de Jesus. Eu sempre penso que o que acontece é uma falta de temor muito grande com relação às coisas de Deus, porque as pessoas não têm dificuldade, muitos não têm dificuldade de falar as maiores torpezas a respeito da nossa fé, da fé cristã, como se fossem coisas vindas da parte de Deus. E o pior é que não somente dizem muitas coisas erradas, falando em nome do Espírito Santo, coisas que a gente pode dizer nunca passaram pela mente do Espírito Santo, mas falando como se ele tivesse falado, e pior, muita gente acreditando, muita gente se deixando enveredar por caminhos tortuosos. Mas quando a gente se volta para a palavra de Deus, para textos como esses, a primeira coisa que a gente pode observar é que aqui nós temos mais uma evidência da maneira como, através da Bíblia, Jesus, o bom pastor, ele protege as suas ovelhas. O Senhor Jesus, nos dias em que esteve na terra, disse que viriam falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres que enganariam
E aí você se lembra? Enganariam, se possível, os próprios eleitos de Deus. Quando Jesus disse se possível, é porque ele diz que é possível os eleitos de Deus não serem enganados. Ao contrário, a promessa dele é de que os eleitos de Deus não serão enganados. E por que não serão enganados? Porque na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, os eleitos do Senhor têm tudo o que é necessário para saber a respeito das coisas falsas também. Deus mostra aquilo que é certo, que nós devemos fazer, mas também mostra as coisas das quais nós devemos nos desviar. Então, por exemplo, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16. Na verdade, vamos ler até o 23, irmãos. Jesus, Mateus 5, 7, 15 em diante, ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui nós já temos duas dicas, não é? Porque Jesus fala que os falsos profetas, eles não vêm com roupa de falsos profetas, eles não vêm com um crachá de falso profeta, assim do lado do peito, dizendo: sou um falso mestre, sou um falso profeta. Eles vêm disfarçados, eles são como ovelhas, ou são lobos em pele de ovelhas, e por dentro, o que eles são? Lobos roubadores. Uma das coisas que o apóstolo Paulo falou a respeito daqueles que devem ser colocados como líderes espirituais na igreja, é que não podem ser pessoas gananciosas, pessoas amantes do dinheiro. Por que ele diz isso? Porque, entre outras coisas, uma pessoa que serve a Deus não será desta maneira. Mas, em segundo lugar também, isso aqui já começa a ser uma maneira de nós começarmos a identificar as motivações de alguém para estar envolvido nas coisas de Deus, na religião. Por exemplo, eu não consigo entender à luz da palavra de Deus, por que uma pessoa, para ministrar uma palestra evangélica, cobraria 5 ou 10 mil reais? Ué, por que isso? Não tem recebido a palavra de Deus de graça? É certo que aquele que vive do Evangelho, aquele que prega o Evangelho, deve viver do Evangelho, mas cobrar um dinheiro desses por uma palestra, por uma pregação, então você já começa a perceber que tem alguma coisa errada aí, mesmo que essa pessoa esteja falando dizendo que está falando da parte de Deus. Jesus prossegue: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, desde o Antigo Testamento, o Senhor Deus nos ensina a respeito de pessoas que falam falsamente em seu nome. E todas as exortações da palavra de Deus são motivadas por uma única razão: nós temos um bom pastor. E ele nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mentira, meus irmãos, ao contrário da verdade, ela não liberta ninguém. A mentira escraviza. Escraviza pessoas a superstições. Escraviza as pessoas a caminhos errados. Faz as pessoas que
se entendem como cristãs, ainda precisando de libertação num monte de coisas, como se não tivesse liberdade em Cristo Jesus. A mentira escraviza, a mentira não santifica ninguém, ela faz com que as pessoas fiquem apegadas a coisas que não precisam ficar, dependente de coisas que não precisam ficar. Eu poderia ficar dando muitos exemplos para os irmãos aqui. Por exemplo, eu poderia dizer assim: olha, você chega na sua casa, você escreve versículos num pedaço de papel, coloca na parede, coloca nos batentes da casa, abre a sua Bíblia no Salmo 91 e deixa lá aberta, que é para o mal não entrar na tua casa. E aí as pessoas ficam dependendo de amuletos evangélicos, de, como alguém disse outro dia, macumba gospel, para se livrar de problemas que devem ser tratados de outra maneira, com confissão de pecado, com arrependimento, que ao invés de se basearem no Evangelho de Jesus, nada mais são do que superstições disfarçadas. A mentira não liberta, ela escraviza as pessoas dessas coisas. A mentira não conduz para o céu, a mentira desvia da santificação verdadeira, desvia da palavra de Deus. E a respeito disso diz o escritor de Provérbios: há caminhos que parecem direitos ao homem, mas cujo fim é amargo como a morte. Assim, quando nós lemos as instruções do apóstolo Paulo, eu enfatizo, são instruções do nosso bom pastor. É o Senhor Jesus Cristo falando a respeito disso, a nosso respeito. É o Espírito Santo cuidando da nossa alma, para que nós não nos desviemos, para que permaneçamos nos caminhos do Senhor. Coisas pelas quais nós devemos ser gratos e devemos estar atentos. Segundo, nós crentes precisamos aprender através da palavra de Deus que precisamos ser muito cuidadosos quanto ao que recebemos como ensino. Voltando ao texto de Tito, no versículo de número 11, quando o apóstolo Paulo está ensinando a respeito do assunto, versículos 10 e 11, ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Versículo de número 14, Paulo fala sobre algumas coisas a respeito das quais eles ficavam ensinando. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é impuro. Veja, aqui nós podemos ter um vislumbre das coisas erradas que aconteciam na cidade de Creta e contra as quais o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando aqui especialmente de alguns que procediam da circuncisão e que se ocupavam de fábulas judaicas, se preocupavam com genealogias sem fim. E quando a gente volta no tempo, a gente sabe do que ele estava falando. Os judeus, eles tinham assim o hábito, muitos dentre eles, não todos, porque alguns nem acreditavam em anjos, mas, por exemplo, havia um livro muito popular naquela época, chamado o livro de Enoque. Já devem ter ouvido falar nos dias de hoje, tem uns tolos aí na internet falando que esse livro foi escondido pela igreja, e esse livro falava de coisas maravilhosas, mas a igreja que sufoca a verdade, sufocou esse livro também. Bom, esse livro, segundo eles, foi escrito antes do dilúvio, por Enoque. E Enoque lá, ele falava de anjos casando com mulheres humanas, e falava os nomes dos anjos, e toda a hierarquia celestial, e aquela preocupação com essas coisas assim, e Paulo diz: quanta bobagem, quanta coisa com a qual o cristão não precisa se preocupar, o Filho de Deus não precisa se preocupar. Quantas e quantas coisas erradas. Por exemplo, se eu dissesse para vocês: olha, eu aprendi na Bíblia
que você não deve levar a arca do Senhor levando nas mãos, mas que quando você for levar a arca do Senhor, você tem que colocar varais, um do lado e outro do outro, para transportar a arca. O que você acharia disso? Pastor, não é nem para levar a arca. Pastor, isso é coisa do antigo judaísmo. Pastor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele é a arca da nossa salvação. Para que um crente precisaria ir atrás dessas coisas? Ou óleo sagrado, ou óleo ungido, ou água benta, ou o que mais? Oi? Degraus para o céu. E tantas outras coisas. A palavra de Deus já nos alerta quanto a isso há muito tempo. O que mais que a gente poderia dizer, meus irmãos? Tantas superstições no mundo chamado evangélico de hoje. Bem, eu estou me lembrando de alguns anos atrás, eu trabalhava numa igreja no interior de São Paulo, pastor novo, e um dia, faz muito tempo, né, Éricos? E um dia, uma irmã de outra igreja veio me procurar, ela estava precisando de muita ajuda. E ela disse, pastor, a gente não tem paz mais na minha casa. E contou por quê. O marido dela havia ido participar de uma reunião de homens de negócios do evangelho completo. Porque vocês sabem, né? Tem um evangelho que é completo e tem um evangelho que não é completo. Então ele foi para essa reunião dos homens de negócios e ele chegou em casa, ele estava muito sério e disse para ela, senta aqui, vamos conversar. E começou a dizer para ela, eu agora sei por que nós temos tanta dificuldade financeira. Por que nós temos tanto problema e nós precisamos mudar algumas coisas aqui em casa. Primeira coisa, ele disse para ela, aquele quadro ali na parede. Na parede tinha um quadro que antigamente era muito comum, aquele quadro do menininho com uma lágrima. E ele disse, primeira coisa, a gente precisa tirar aquele quadro, porque aquele quadro lá foi consagrado ao diabo. E ele traz o mal para dentro de casa. Primeira coisa. A segunda coisa que ele disse é que eles precisavam orar e jejuar para quebrar as maldições hereditárias, por causa dos pecados que os antepassados deles haviam cometido no tempo da escravidão. Então eles tinham que orar, jejuar para quebrar. Outra coisa que eles precisavam fazer era ungir as paredes da casa e certos móveis, para abençoar a panela, para abençoar o fogão, para abençoar a geladeira. E ela disse assim para mim, pastor, eu sou crente há tantos anos, eu nunca ouvi essas coisas. Eu sempre aprendi que todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Eu nunca aprendi que a gente tem que ficar fazendo essas coisas, mas o meu marido não está tirando isso da cabeça. E sabe qual está sendo o resultado? Agora a gente só briga. Eu falei, então minha irmã, pelo próprio resultado você já vê, não é? Que tipo de coisa que essa doutrina produz. Veja aqui, meus irmãos, no versículo de número 11, Paulo diz, é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras. É o tipo de coisa que só produz perversão do evangelho e que não traz bênção, não traz santificação nenhuma. Não é difícil a gente saber por que o apóstolo Paulo diz que essas pessoas que ensinam essas coisas são reprovadas moral e intelectualmente. Por que essas pessoas, como ele diz no versículo 15, têm tanto a mente quanto a consciência corrompidas? É por causa do seguinte, é que quando você começa a inventar coisas que a Bíblia não diz, ou então quando você fica se concentrando demais num determinado assunto, você não precisa se preocupar com santificação, você não precisa se preocupar em mudança de vida, tudo que você precisa fazer é colocar a culpa em objetos,
É colocar a culpa no diabo. Ah, essas coisas estão acontecendo porque é o diabo me atacando. Ah, essas coisas estão acontecendo porque é maldição hereditária. E você não precisa tratar com seus próprios pecados, não precisa se santificar. Basta, ou então arruma um assunto qualquer aí. Ou conheci, anos atrás, um especialista em vida sexual do crente. Ele se tornou especialista. Então, onde ele ia, ele escrevia livros a respeito do assunto, dava palestras a respeito do assunto, e só faltava ele dizer que todos os problemas do crente na sua família são resolvidos se tiver uma relação sexual saudável. Só faltava ele dizer isso. Então, todo o resto podia ser esquecido. Eu conheci um outro que falava, ele era especialista em vida financeira segundo a Bíblia. E então ele explicava: vocês sabem que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de santificação? E ele conhecia todo jeito de ganhar dinheiro. E ele dava palestras a respeito disso, cursos sobre isso. Até queria administrar a vida financeira das pessoas da igreja. Ele mesmo. Agora eu pergunto, talvez a Bíblia fale mais sobre dinheiro do que sobre santificação. Talvez a palavra santificação apareça menos vezes, mas a Bíblia diz que sem dinheiro ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando você coloca um determinado assunto, e aquele assunto é como se fosse o rei, a coisa principal, e você só estuda sobre isso, é um jeito muito fácil de se desviar daquilo que é o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é uma caricatura de algum assunto da Bíblia. O Evangelho é a salvação em Cristo Jesus que nos transforma, que faz de nós outro tipo de pessoa. Então, primeiro, quando a gente olha para o que Paulo está dizendo aqui, a gente vê o Espírito de Jesus nos pastoreando. Segundo, a gente também aprende que precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nos é ensinado. Terceiro, os crentes também precisam estar atentos quanto ao caráter daqueles que lhes ensinam. Embora Paulo não diga aqui tudo o que ele poderia falar, ele se refere à maneira como falsos mestres estavam agindo na igreja de Creta. E ele dá alguns sinais. Por exemplo, no versículo 10, ele diz: porque existem muitos insubordinados. Uma das maiores características, meus irmãos, de um falso mestre é que ele não sabe se submeter à autoridade. Mas tem um ditado, né? Quem não se submete à autoridade não serve para ser autoridade. Uma pessoa que não sabe se submeter também não tem capacidade para liderar. Jesus disse: se algum de vocês quiser ser mestre, seja servo. Comece por aí. Então, a primeira característica que Paulo menciona aqui é de certas pessoas que não sabem, que têm um problema muito sério e que dizem mais ou menos assim: não, mas eu quero fazer a vontade de homens, a vontade de Deus, e não me submeto a homens, porque os homens querem impedir a obra do Espírito Santo. E aí, então, em nome do Espírito Santo, eles se intitulam anjo, arcanjo, como é que é? Apóstolo, bispo, arcebispo, anjo, arcanjo, patriarca e assim por diante. Não. A primeira coisa que uma pessoa que vai servir na igreja de Jesus precisa aprender é submeter-se à autoridade. Segunda coisa que Paulo diz: pauradores frívolos. Quando eu leio essa expressão, toda vez eu me lembro de alguns pregadores que tem por aí, não é? Mas como falam bonito, mas como falam palavras difíceis, como fazem elucubrações cheias de adjetivos e frases quânticas profundas, e que eu não entendi nada do que eu falei na última frase, porque são palavras vazias.
palavras que não edificam. São palavras que têm característica, que têm aparência de profundidade, mas que não querem dizer nada, apenas tolices. Pauradores frívolos, insubordinados, enganadores. Quando Paulo acrescenta especialmente os da circuncisão, ele se refere ao fato de que muitas pessoas se preocupavam em judaizar a igreja, coisas que o Evangelho já havia nos ensinado a deixar para trás há muito tempo, que inventam aquelas coisas tipo o Templo de Salomão, para que as pessoas fiquem escravizadas a esse tipo de negócio da fé. No versículo de número 12, o apóstolo Paulo está citando um poeta cretense chamado Epimênides. Uns 5 séculos antes de Cristo, esse homem escreveu a respeito dos cretenses. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, além de enganadores, eram animais predadores. Lobo é predador. Lobo devora a ovelha. Lobo arranca o couro. Lobo é o mestre cujo Deus é a satisfação dos seus próprios sentidos. Resumindo, o apóstolo Paulo diz que esse tipo de gente é abominável, reprovada por Deus. Diz que conhece a Deus, mas as obras mostram o contrário. São desobedientes e desprovidos do Espírito de Deus. E se são tão claramente reprovados por Deus, não devem ser aceitos como mestres daqueles que creem, que amam a palavra de Deus. Algumas aplicações disto para nós, meus irmãos. Primeiro, abomine falsos ensinamentos. Não leia o que não presta. Não leia nada como a divina revelação do inferno. Você tem a Bíblia. E você tem discernimento. Você tem o Espírito Santo. Então você não precisa saber como que é o mundo da bruxaria, por exemplo. Tem alguns por aí que se dizem ex-bruxos convertidos, não é? E ficam dando palestras para o povo de Deus a respeito de como funciona o mundo da bruxaria. Irmão, você não precisa saber nada disso. Você não precisa saber doutrina nenhuma do diabo. Você tem a Bíblia. Você não precisa saber qual é o nome dos espíritos territoriais que tem na Bahia, ou São Paulo, ou qualquer outro lugar. Para começo de assunto, isso nem existe. Isso é mentira. Então você não precisa nada disso. Você não precisa de nenhuma superstição. Não receba na sua casa, isto é, no YouTube, porque lá em casa a gente assiste YouTube. Não receba pregadores curandeiros. Esses dias eu vi um que explicava que se você quer um jejum para receber milagres, deve ser o jejum das 6 da tarde. Se você quer repreender maus espíritos, é o jejum da meia-noite. Se você precisa andar sobre as tempestades, é o jejum das 3 da manhã. Ah, que vontade de falar, vai para o inferno? Quanta superstição, meu Deus do céu. Quanta pose de santidade ali na internet. Olha, eu vou fazer uma oração para destrancar as coisas que estão trancadas na tua vida. Você tem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a tua suficiência. Não busque especialistas. Conheça o Evangelho. Não busque objetos mágicos para resolver a tua vida religiosa. Busque santificação. Busque confissão, abandono de pecados.
Você não precisa regredir a vidas anteriores para destrancar alguma coisa na tua casa. Ame as Escrituras. Ame o que a Bíblia diz. Tome cuidado com os falsos profetas. Porque o bom Senhor, o bom Salvador, Ele te mostra o caminho estreito, o caminho pelo qual você deve seguir. Amém.